Bom dia. Olá, muito bom dia a todas e a todos. Vamos dar início a mais uma manhã de comunicações, neste último dia do Congresso. Eu passo-me a apresentar, antes de mais. O meu nome é Lara Caeiro, sou coordenadora do Centro Local de Aprendizagem da Universidade Aberta no Montijo. E hoje vou estar a moderar o painel 5, subordinado ao tema reinserção. É a minha primeira vez, sou estreante nesta coisa de moderar debates num congresso tão grande, com uma plateia tão vasta. Estou um bocadinho nervosa, não tanto como os oradores, se calhar. Mas antes de mais, agradecer o convite à Associação Portuguesa de Educação nas Prisões, na pessoa do Dr. José Alberto Pinto, e também saudar aqui os oradores convidados. Vamos então iniciar este painel, relembrando aos oradores que o tempo que dispõem para cada apresentação é entre 15 a 20 minutos, e vou ser também aqui um bocadinho assertiva com o tempo para não nos estendermos muito, porque só temos esta manhã para apresentações. Começamos então com a intervenção de João Paiva, é chefe de equipa multidisciplinar do Centro de Competências de Dinamização das Atividades Económicas e Laborais da Direção-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais. O João Paiva, em 2011, licenciou-se em Administração e Finanças no Instituto Politécnico de Coimbra. Na mesma instituição, no ano de 2021, obteve o grau de mestre em Gestão de Negócios. Em 2011, inicia a carreira profissional da área da contabilidade. Desde 2023, exerce a função de chefe de equipa multidisciplinar do Centro de Competências de Dinamização das Atividades Económicas e Laborais da Direção-Geral da Reinserção de Serviços Prisionais. A unidade orgânica, entre outras, tem nas suas atribuições promover estratégias de ocupação laboral da população reclusa e uma abordagem integrada da pessoa reclusa, favorecedora da prevenção, da reincidência e do seu processo de reinserção social. O Dr. João Paiva vai apresentar a comunicação sobre a educação em meio prisional e reinclusão sociolaboral, quadro atual e perspectivas futuras. Fala bem, senhor. Muito obrigado. Obrigado a todos pela presença. Eu irei falar sobre a formação de competências em matéria de empregabilidade e a capacitação do indivíduo privado da liberdade. Eu não sei se alguma vez se dedicaram a pensar um bocadinho de porquê se condenam pessoas à prisão. Eu, há uns tempos atrás, e antes de estar ligado à Direção-Geral, achava, não sei se me acompanham, que era uma forma de castigar quem se portou mal. Ora, esse pensamento não podia estar mais errado. Ora, a condenação das pessoas à prisão tem como principal objetivo a reabilitação do indivíduo para a reinserção na sociedade, procurando a diminuição da probabilidade de reincidência criminal, protegendo assim o indivíduo e a sociedade da criminalidade, não apenas durante a prisão, mas após a sua saída. A reinserção bem-sucedida é um resultado das devidas intervenções de cada um dentro do sistema prisional. Ora, para isto acontecer, questionamos muitas vezes se será a empregabilidade do indivíduo um dos fatores críticos para o sucesso na reinserção. Ora, o mercado de trabalho está cada vez mais competitivo e o Eurostat estima que haja atualmente mais de 13 milhões de homens e mulheres desempregados na União Europeia. Mais de 2,8 milhões são jovens com menos de 25 anos. Um estudo britânico concluiu que estar empregado reduziu o risco de reincidência entre 1/3 a metade, em relação aos que não voltaram a trabalhar. Estatísticas da Noruega concluíram que a reincidência entre os prisioneiros é 63% menor para aqueles que acessam o emprego. Peço desculpa pela minha voz, mas não tem sido dias fáceis. Portanto, 63% menor para aqueles que acessam
o emprego após a libertação em relação àqueles que permanecem desempregados. Portanto, o emprego tem-se mostrado como um dos fatores mais importantes na prevenção da reincidência. É, portanto, essencial reforçar os nossos esforços para ajudar os reclusos a desenvolver competências necessárias para a empregabilidade. Mas como? Eu podia ter selecionado outros fatores, mas achei que estes três, e pela área que estou ligado, são dos mais importantes. Ora, coloquei o ensino, a formação profissional e o trabalho. Eu creio que sobre ensino e formação profissional, ontem a minha colega, a doutora Manuela Raimundo, terá falado sobre o assunto. Só umas breves notas. Portanto, o ensino, estamos a falar do ensino escolar realizado em conjunto com o Ministério da Educação e do Ensino Superior. Estamos a falar normalmente da escolaridade. Nós, infelizmente, ainda temos muitos reclusos com baixa escolaridade ou nenhuma escolaridade. A formação profissional, portanto, enquadra-se nas políticas nacionais de educação e formação de adultos, tem em conta os recursos existentes nos estabelecimentos prisionais em matéria de trabalho e desenvolvimento de atividades produtivas. Portanto, temos aqui há duas entidades, pelo menos nacionais, que têm muito impacto, que é o IFP e o Centro Protocolar da Justiça, nesta área. Ora, passando aqui para a parte do trabalho. O trabalho visa criar, manter e desenvolver no recluso capacidades e competências para exercer uma atividade laboral após a libertação. Diz-nos no artigo 41º do Código de Execução de Penas e Medidas Privativas da Liberdade que deve ser assegurado ao recluso, de acordo com as ofertas disponíveis, trabalho em unidades produtivas de natureza empresarial, tendo em conta as suas aptidões, capacidades, preparação e preferência, sem prejuízo do acesso ao ensino e à formação profissional. Portanto, o trabalho é um direito do recluso, não é uma obrigação. Portanto, não, longe vão os tempos em que o recluso tinha que trabalhar de forma obrigada. Dentro da DGRSP, portanto, o trabalho pode ser organizado em exclusivo pela DGRSP em parceria com entidades externas e também por conta própria do recluso. Este último, com menor expressão, mas irei falar um bocadinho mais à frente. No trabalho organizado pela DGRSP, por conta própria do recluso, nós nos mapas, no Relatório Nacional da Atividade Laboral, fazemos aqui uma divisão no trabalho organizado pela DGRSP entre atividade produtiva e atividade interna. Na atividade produtiva, nós estamos aqui a falar de bens e serviços transacionáveis que qualquer cidadão pode aceder. Nós temos até lojas abertas ao público em geral e, portanto, como podem ver, conseguem ver, temos aqui o setor ao qual mais recursos estão ligados no nível de trabalho, a agricultura, a produção animal e floresta. Nós produzimos mais de uma centena de produtos distintos na área da agricultura, desde os produtos hortícolas, ao vinho, ao azeite, uma panóplia gigante de produtos. Na produção animal, não sei se tinham essa ideia, nós produzimos desde ovinos, caprinos, bovinos, a carne para leite, suíno, aves, por aí fora. Na indústria extrativa e transformadora, por exemplo, que é o segundo. Nós, não sei se têm essa ideia, nós produzimos mais de 10 milhões de pães por ano no sistema prisional. É um exemplo. Agora, aquele pontinho por conta própria, depois vou mostrar mais à frente. Portanto, nós nas atividades produtivas tivemos, no quarto trimestre de 2022, 613 reclusos. Na atividade interna, estamos a falar da vida diária dos nossos estabelecimentos prisionais. A atividade que tem maior impacto, estamos a falar de atividades de limpeza, de faxina e de manutenção dos espaços. Bem, aqui no trabalho organizado pela DGRSP, em parceria com entidades externas, tivemos neste trimestre
1038 reclusos. Estamos a falar aqui de trabalhos tão simples como uma pequena montagem de uma dobradiça. Muitas das dobradiças que tem em casa foram montadas no sistema prisional. Pode haver casos que não tenham, mas a probabilidade é relativamente grande. Pode ser desde uma coisa tão simples como essa, como uma montagem completa de uma máquina da Delta, que provavelmente já beberam cafés de máquina, tirados em máquinas que foram produzidas nos estabelecimentos prisionais ou reparadas. Portanto, estamos a falar, um exemplo neste trimestre, foram cerca de 111 entidades com as quais tivemos colaboração. Estamos a falar no cômputo das diversas formas de organização do trabalho, cerca de 5.258 reclusos trabalharam neste trimestre. Estamos a falar na ordem dos 43, um pouco mais de 43% da população reclusa. Na atividade por conta própria, que é uma questão que me fazem muitas vezes, mas o que é isso trabalharem por conta própria? Pronto. Temos aqui, os reclusos envolvem atividade de cestaria, pintura e obras de arte, nesta ordem, 7 reclusos na cestaria, 8 na pintura de obras de arte. Portanto, o próprio recluso negocia o preço, ou seja, tem as especificidades de alguém que está recluso, mas não deixa de ser uma atividade por conta própria. Eu, quando foi aqui na hora de mostrar como é que o trabalho se organiza e como é que se liga com a formação e o ensino, estava com alguma dificuldade, encontrei um vídeo que me parece que, de forma breve, faz uma demonstração de cabal da sua importância. Eu gostaria de mostrar e partilhar este vídeo, ver se consigo. Podem dar uma ajuda. Talvez fomos pelo mundo. Isso, é que nós fomos. Isto ontem funcionou maravilhosamente. Todos temos um lugar seguro, um lugar apertado, um lugar isolado, um lugar só nosso, um lugar de todos, um lugar que nos acolhe, um lugar que nos liberta, para irmos a lugares onde nunca fomos. Agora somos General e Tranquilidade. Queremos estar consigo em todos estes momentos, em todos estes lugares. General e Tranquilidade, o seu lugar seguro ainda mais seguro. Joaquim Vilarino está detido há 23 anos. É o mestre da marcenaria do estabelecimento prisional de Passos de Ferreira, onde estão a ser construídos 50 dos 150 confessionários que vão ser usados nas Jornadas Mundiais da Juventude. Aprendi aqui dentro. Lá fora nunca trabalhei em madeira. Tirei um curso na cadeia de Coimbra, depois vim para aqui e pedi para vir trabalhar para a marcenaria. Isto aqui não é uma novidade. Quer dizer, é uma novidade no aspecto em que nunca tinha feito uma coisa assim, não é? Agora já faço móveis há uns anitos, mas confessionários nunca. Os materiais que estão a ser utilizados na confecção dos confessionários foram todos eles facultados pela Fundação de Jornadas da Juventude. Nós completamos apenas a mão de obra paga pela Fundação, quando faz parte do protocolo. O dinheiro que os serviços prisionais recebem, quando é todo canalizado para os recursos que estão envolvidos na confecção dos ditos confessionários.
De 1 a 6 de agosto, Lisboa acolhe o evento mundial. Os 150 concessionários serão instalados no Parque do Perdão, onde padres e bispos vão receber quem quiser confessar-se. Este está a dar um gosto especial porque isto aqui vai ser, portanto, visto por todo o mundo. Quer dizer que vamos ficar famosos. Muita coisa de móveis, mudar de cores, isto e tudo. Então, isto não vai fazer nada. Mas vai gostar que isto seja visto por milhões de pessoas? Exatamente, eu acho que sim. Mas uma vez ao ver na televisão, vai ser bem bonito. Além de poderem participar num evento que vai ser visto por milhões de pessoas, o trabalho contribui para adquirirem conhecimento e dinheiro e também uma forma de melhor ocuparem o tempo. Uma pessoa anda mais entretido, as horas passam mais depressa. Fiz cursos de formação, fiz um curso de formação com equivalência ao nono ano de padaria e pastelaria, fiz outro curso de formação em jardinagem e espaços verdes com equivalência ao 12º ano. Aproveitei para estudar, agora que já completei os estudos, vim para aqui. Uma iniciativa que mostra que coisas boas podem ser feitas pelo sistema prisional. A construção dos concessionários foi distribuída pelos estabelecimentos prisionais de Passos de Ferreira, Coimbra e Porto. Portanto, como podem ver, este é um exemplo onde se fala de formação e das expectativas que cria aos próprios recursos. Portanto, o trabalho é remunerado. Esse montante, os montantes recebidos pelos recursos servem para fazer face a algumas das despesas que têm no dia-a-dia dentro do sistema prisional. Poderá servir para pagar multas ou indemnizações que tenham a pagar resultante dos danos causados por outros. E também uma parte é destinada para criar um fundo para a data da sua saída terem algo que lhes permita um recomeço. Não serão os montantes ideais, esperamos que seja algo melhor. Não? Sim, já vou terminar. Vamos ver se este aqui nos ajuda. Eu tinha aqui outro vídeo, que é o trabalho organizado pela DGS em parceria com entidades, com outra entidade. Não tem sucesso, vamos cá ver. Isto ontem funcionou impecável. Goal to set up a vertical farm featuring 40 aeroponic towers where we work side by side with the prisoners. Set up a vertical farm featuring 40 aeroponic towers where we work side by side with the prisoners and guards to install this vertical farm. Fast forward 8 months later, and this prison farm has grown and harvested over 1.5 tons of crops that are used to feed 150 low-income families from a nearby town, as well as for the prisoners themselves. What sets this vertical farm apart is that it is entirely managed by the prisoners and guards, where they are actively participating in every stage of the cultivation process, including the assembly of the towers, managing the nutrient solution that nourishes the plants, transplanting the seedlings, harvesting a wide range of seasonal crops throughout the year, cleaning up the towers, and overseeing day-to-day crop maintenance. Collaborating seamlessly with Marta, who is the ambassador chef of the prison, the inmates engage in on-location harvesting and participate in cooking workshops, fostering a unique and positive community dynamic. Take, for instance, the utilization of freshly harvested watercress to craft a revitalizing green juice infused with pear, followed by a green salad featuring mizuna, arugula, and lettuce. The culinary journey concludes with a hearty chicken, chickpea, and cabbage soup. This project not only transforms the prison's environment, but it also cultivates skills, promoting healthy living, and creates a sense of purpose among those involved. Ora bem, como podem ver, conseguimos desenvolver alguns projetos interessantes. Muitas vezes não conseguimos
chegar às pessoas, à população em geral, e transmitir aquilo que é feito. Estes foram 2 exemplos que eu selecionei, podia ter dado muitos outros. Este, só no título de curiosidade, no estabelecimento prisional Torres Novas, e, portanto, é um projeto muito interessante e com alguma visibilidade até no estrangeiro. E nós aqui dentro temos tido dificuldade em transmitir estas informações. Ora, só para terminar, para que alguns dos próximos desafios podia aqui elencar dezenas. Selecionei estes 4 também para ser breve, para não derrapar ainda mais no tempo. Portanto, eu selecionei que devemos melhorar e capacitar as infraestruturas existentes com equipamentos e ferramentas atuais. Portanto, estamos a falar de estabelecimentos prisionais com muitas décadas de existência, em que é normal, tudo se degrada. Os equipamentos também não é fácil conseguir investir por forma a termos equipamentos atualizados. Nós estamos a falar de 49 estabelecimentos prisionais, não estamos a falar de 2 ou 3, portanto, para perceberem a dimensão do investimento que é necessário para mantermos atualizado toda a infraestrutura, e espalhados por todo o Portugal, quer continental, quer regiões autónomas. Necessitamos de trazer para dentro do sistema prisional atividades que permitam um maior valor acrescentado, permitam remunerar melhor os reclusos e prepará-los para atividades também que lhes permitam uma remuneração superior quando saírem do sistema prisional. Agora, mais internamente, temos a questão da conclusão da implementação do sistema integrado de gestão das atividades económicas dos estabelecimentos prisionais. Portanto, os estabelecimentos prisionais, até há pouco tempo, e historicamente, funcionavam como unidades independentes a nível de declarações económicas, tinham gerar números de identificação fiscal próprios. Portanto, era um processo que estava há talvez mais de 2 décadas para ser executado. Conseguiu-se agora executar, falta consolidar alguns parâmetros, mas creio que estamos muito perto de o concluir. E ainda a criação do portal do trabalho prisional. Hoje em dia há muita dificuldade em aceder aos nossos produtos e serviços e normalmente fica reservado para quem está próximo geograficamente dos estabelecimentos prisionais. Nós queremos resolver esse problema, queremos chegar próximo de toda a população nacional e, portanto, através de uma loja online, disponibilizarmos os produtos e serviços para quem quiser adquiri-los, independentemente da sua localização geográfica. Em simultâneo, no mesmo portal, queremos também mostrar coisas como os vídeos que acabamos de ver há bocadinho. E também, termos uma ligação mais próxima com as entidades externas, que nos permite uma comunicação mais simples, publicar e publicitar o trabalho que temos disponível e onde, que às vezes também é um problema para as entidades saberem onde temos trabalho reclusos que permita que possamos disponibilizar para afetar as atividades das entidades externas, e é algo que queremos resolver em breve, 1 ou 2 anos, queremos ter isso resolvido. E, para não me alongar muito mais, já ultrapassei, o meu muito obrigado e estarei disponível para estar. Obrigado. Muito obrigada pela sua apresentação. Portanto, de uma forma resumida, o Dr. João Paiva apresentou-nos as propostas da reinserção da DGRSP, portanto, no fundo, o emprego como prevenção da reincidência, e apresentou-nos também as várias atividades produtivas mais desenvolvidas pelos reclusos, nomeadamente na agricultura, uma delas. Sim, muito obrigada. Vamos então avançar para mais uma comunicação, vai ser apresentada pelo Dr. Domingos Lopes, Presidente do Conselho Diretivo do Instituto do Emprego e Formação Profissional. O Dr. Domingos Lopes é licenciado em Economia. Desde 7 de setembro de 2022 é Presidente do Conselho Diretivo do IFP, tendo anteriormente sido Presidente do Programa Operacional Inclusão Social e Emprego e do Programa Operacional Potencial Humano.
Sendo trabalhador em funções públicas do mapa de pessoal do IFP desde 1992, tem desempenhado grande parte da sua atividade profissional na gestão dos apoios comunitários, nomeadamente do Fundo Social Europeu. O Dr. Domingos Lopes vem hoje falar-nos sobre formação profissional e emprego. O caso da população recusa. Bom dia a todos. Eu, se não se importam, faço a minha intervenção daqui, não tenho, por exemplo, a PowerPoint mais lida. Começo por agradecer o convite da Associação Portuguesa de Equação das Prisões para estar aqui presente. Cumprimentar a todos. Dizer que é uma honra estar aqui no meio, numa plateia que de certeza percebem e mais especialistas desta temática, se calhar bem mais do que eu, que é uma tarefa, é uma área um bocadinho à margem da intervenção do Instituto de Emprego e Formação Profissional, que tem responsabilidades sobre a qualificação e o emprego de toda a gente, toda a população, incluindo a população prisional, mas de facto é uma área de intervenção muito específica e com certeza os que estão aqui trabalham nessa área de uma maneira mais permanente e especializada, que saberão e dominarão o tema bem mais do que eu, mas ainda assim aquilo que me traz cá é realçar a importância do trabalho nesta matéria e para este grupo da população. Dizendo que, como é de conhecimento de todos, com certeza que saberão melhor do que eu, que a reinserção das pessoas com pena no sistema prisional é um desafio multifacetado e enfrentado por todos, por governos, pelas organizações da sociedade civil e pelas comunidades em todo o mundo. Um dos principais componentes para uma reinserção bem-sucedida é a formação profissional, como já foi dito e com certeza nos painéis anteriores de toda a ação tem sido amplamente reforçado, não só porque capacita os indivíduos com as competências adequadas e valiosas, mas também porque promove a sua autoestima e confiança, facilitando assim a transição para o mercado de trabalho. Neste contexto, o caso da população reclusa é particularmente significativo. Estima-se que uma parcela considerável dos indivíduos presos tenha enfrentado dificuldades económicas e educacionais antes de entrar no sistema prisional. Portanto, oferecer oportunidades de formação profissional durante o período de prisão e após a libertação pode desempenhar um papel crucial na redução da reincidência e na promoção da inserção profissional e social. Nessa perspectiva, e já que logo no primeiro dia esteve cá a diretora do Centro Protocolar da Justiça, referir que nessa perspectiva da preocupação para a reintegração e a formação deste grupo populacional, o Instituto de Emprego e Formação Profissional, em parceria com a Direção-Geral dos Serviços de Reinserção dos Serviços Prisionais, já em 1988 criou um centro protocolar específico, que é o CPJ, o Centro Protocolar para a Justiça, com o objetivo de dar uma qualificação específica para este grupo prisional. De referir que os centros protocolares é uma das medidas, ou uma das formas como o IFP cumpre a sua missão. Por norma, os centros protocolares são setoriais, isto é, são centros de protocolos celebrados entre o Instituto de Emprego e determinadas associações profissionais ou associações empresariais ou sindicais nos diversos setores. Cobre a maior parte dos setores profissionais ou os setores da atividade económica, desde a construção civil, a indústria, a metalomecânica, o turismo, o comércio, de várias áreas da atividade económica são cobertos por centros protocolares, por centros de formação, entre protocolos entre o IFP e essas associações profissionais e empresariais. Há duas ou três exceções, e este Centro Protocolar da Justiça é uma delas, em que o protocolo não é para um setor da atividade económica, mas é para um grupo
da população em específico. É o caso deste, que visa claramente o Centro Protocolar da Justiça, a formação profissional nas mais diversos setores, não tem um setor específico da atividade económica, mas é para um grupo específico, que é o grupo dos reclusos, e depois há outros 2 centros, também no mesmo género, mas para um grupo da população, que é pessoas com deficiência, no caso, deficiências intelectuais, e no outro caso, de reabilitação de pessoas com outro tipo de deficiências motoras, mais na sequência de acidentes ou de outras doenças motoras, mais essencialmente motoras. Portanto, são as exceções à rede de centros que temos, portanto, é uma rede que neste momento já vai em 28 centros de formação profissional, mas as únicos, existem apenas estes 3, 2 para a área de pessoas com deficiência e este para a de pessoas com reclusos, pessoas reclusas, que são centros de formação não para um setor de atividade em específico, mas para um grupo da população em específico. E porquê é que este centro foi criado? Porque se considera que a formação profissional dentro das instituições prisionais que é uma estratégia fundamental para preparar os indivíduos para a vida após a prisão. Os programas de educação e formação profissional oferecidos nas prisões podem abranger uma gama muito ampla de áreas e competências técnicas específicas, como aqui vimos da carpintaria, mas há eletricidade, soldadura, costura, várias áreas, mas mais do saber fazer, mas outras mais também de informática, culinária, cozinha, gestão, outras áreas. Mas para além destas áreas mais técnicas e competências mais técnicas, os programas oferecem também e promovem valores, ou chamadas competências soft skills, ou competências comportamentais, que se consideram importantes para a integração depois do cumprimento da pena. Como o trabalho em equipa, as responsabilidades, o comprometimento e o compromisso, a assunção de compromissos. Para além disso, a participação nestas atividades de formação profissional, atividades educacionais, pode também reduzir o tempo ocioso dos reclusos, ajudando a mitigar problemas de comportamento e promover um ambiente mais seguro nas prisões. No entanto, a transição da formação profissional dentro das prisões para o emprego remunerado após a libertação enfrenta diversos desafios. A estigmatização e discriminação enfrentadas pelos ex-reclusos por parte dos empregadores são obstáculos significativos. Muitos empregadores têm relutância em contratar pessoas com histórico criminal, preocupados com questões de segurança, produtividade ou a imagem pública das suas empresas. Além disso, as barreiras estruturais, como falta de acesso a moradia, transportes ou assistência médica, podem dificultar a integração bem-sucedida no mercado de trabalho. Sem apoio adequado, muitos ex-reclusos acabam voltando para comportamentos criminais como meio de subsistência. No entanto, existem oportunidades significativas para superar estes desafios. Nós temos também programas de reintegração que oferecem suporte como assistência na procura de emprego, aconselhamento psicológico, formação, promovemos e estas ações, a importância destas ações de formação em competências sociais e também programas de apoio para a reintegração após a reclusão. E estes apoios e estes programas têm mostrado alguns resultados na redução da reincidência e na promoção da estabilidade económica, que são passos significativos para a reinserção social e profissional. Para além disso, iniciativas de consciencialização, quer da sociedade, quer das empresas e da sociedade em geral, podem combater a estigmatização e promover políticas mais inclusivas que reconheçam o potencial dos ex-reclusos e valorizem a sua contribuição para a sociedade.
Nós temos também promovidos e estágios profissionais após a formação, destinados à população mais jovem, que também já tem nos centros educativos, que há muitos jovens também nos centros educativos, no sentido de promover essas iniciativas. Promovemos também, e creio que o Centro de Protocolado da Justiça tem um Centro que qualifica, que tem por objetivo validar as competências adquiridas, quer na vida antes do período de reclusão, quer as competências que podem ser aperfeiçoadas e completadas no período enquanto estão presos. E esse centro promove também o apoio depois à reinserção e à integração no mercado de trabalho e facilita na medida em que reconhece as competências e certifica as competências adquiridas. Em suma, a formação profissional desempenha um papel crucial na reinserção bem-sucedida da população reclusa da sociedade. Ao capacitar os indivíduos com competências valiosas e promover a sua autoestima e confiança, a formação profissional não apenas melhora as perspectivas de emprego dos ex-reclusos, mas também contribui para a redução da reincidência e para a construção de comunidades mais seguras e resilientes. No entanto, é essencial abordar os desafios enfrentados pelos ex-reclusos na transição para o emprego, incluindo a estigmatização, a discriminação e barreiras estruturais. Continuando a investir em programas de reintegração abrangentes e políticas de emprego mais inclusivas é fundamental para garantir que todos os indivíduos, independentemente do seu histórico criminal, tenham a oportunidade de construir uma vida digna e produtiva após o cumprimento do tempo. É por isso que nós, com o apoio que temos dado através do Centro Protocolado da Justiça e com o reforço da sua intervenção, que queremos que seja reforçada, queremos alargar a nossa intervenção aos cerca de entre 2.500 a 3.000 formandos ano que abrangemos, com cerca de 200 e tal cursos. Queremos alargar essa oferta, queremos alargar o número de pessoas abrangidas nestes tipos de formações, quer através de cursos de educação de formação, que é os cursos que vão dupla certificação, quer através da formação modular certificada que o CPJ promove, quer no âmbito de programas de formação em competências básicas, que também são promovidas pelo CPJ, quer através de outros programas e de outras iniciativas que o CPJ tem promovido e programas que têm experimentado programas de formação mais inovadores e mais específicos para este tipo de população. É esse o esforço que temos promovido através do Centro Protocolado da Justiça, no sentido de reforçar o nosso investimento e a abrangência cada vez maior na oferta deste tipo de formação profissional. E era essencialmente isto que eu tinha para responder. Muito obrigada. De uma forma assim resumida, portanto, o Dr. Domingos Lopes falamos da importância das ações de formação promovidas pelo IRP, nos estabelecimentos prisionais, numa vertente mais técnica, desenvolvimento de competências técnicas, mas também de programas que desenvolvem competências mais a nível comportamental, fomentando assim a valorização pessoal dos reclusos e prevenindo também assim a reincidência. Muito obrigada. Passamos então à terceira intervenção com a Sra. Vice-Presidente da Câmara Municipal do Montijo, Maria Clara Silva, licenciada em Ciência Política pelo Instituto Superior de Ciências Sociais Políticas da Universidade de Lisboa. Em 1979 ingressou na Câmara Municipal de Montijo, onde tem exercido vários cargos.
Em 2005 é eleita vereadora nas listas do Partido Socialista e foi responsável pelos pelouros da educação, dos recursos humanos, da ação social, da habitação social, da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e dos projetos de terceira idade. Exerce atualmente o cargo de vice-presidente da Câmara Municipal de Montijo, é membro do grupo de trabalhadores de vereadores da Educação e da Saúde da área metropolitana de Lisboa, é também membro do grupo de trabalho de vereadores da área de recursos humanos da Associação de Municípios da região de Setúbal e é ainda membro da direção da Associação de Municípios Saudáveis. Passo então a palavra à Sra. Vice-Presidente, que vai apresentar o Poder Local e a Reinserção Social de Reclusos, o contributo da Câmara Municipal de Montijo. Obrigada. Bom dia a todas e a todos. Um cumprimento especial aos colegas da mesa e não irei fazer nenhuma apresentação, até porque a Sra. Professora Cristina Guerreiro e a Professora Maria José tiveram a oportunidade ontem de fazer aqui uma apresentação de um projeto onde o agrupamento de escolas de Montijo, a Escola Secundária Jorge Peixinho e a Câmara Municipal de Montijo estiveram envolvidos. E, portanto, quero apenas deixar-vos aqui o pensamento da Câmara Municipal de Montijo sobre a educação e a reinserção social. Atendendo a que o momento que atravessamos, não só em Portugal, mas a nível europeu, traz-nos discursos de estigmatização, de afastamento das pessoas que são diferentes e, portanto, é importante sabermos o que é que cada um de nós pensa sobre estas temáticas. E o Executivo da Câmara Municipal de Montijo é muito claro nestas questões e, por isso, quero deixar-vos aqui a nossa posição sobre esta matéria. Montijo é uma cidade educadora. Este conceito remete-nos para uma educação como elemento orientador das políticas dirigidas aos cidadãos, a todos, garantida independentemente da sua situação e em condições de igualdade, potenciando a diversidade e valorizando a sua intencionalidade como princípio basilar de um desenvolvimento humano e social. No concelho de Montijo está instalado um estabelecimento prisional, como todos no país, alberga um grande número de reclusos, o que muitas vezes permite apenas a punição e não a reeducação. Como refere Thompson, se a adaptação à prisão não significa a adaptação à vida livre, há fortes indícios de que a adaptação à prisão implica a desafetação à vida livre. Sensíveis a esta problemática, punição e ressocialização, o agrupamento de escolas de Montijo, através da professora Cristina Guerreiro e posteriormente a Escola Secundária Jorge Peixinho e a professora Maria José Caetano, a quem agradeço o espírito de entrega a este projeto, têm desenvolvido um trabalho exemplar junto dos reclusos do estabelecimento prisional de Montijo. A Câmara Municipal, através da Divisão de Educação, mais concretamente o Espaço Maker em Movimento, associou-se a esta parceria, permitindo aos formandos desenvolverem e explorarem novas ideias e soluções nas áreas do STEAM, modelo de ensino focado em 5 disciplinas: Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática. A reflexão sobre a importância do acesso à educação e formação permite-nos acreditar que a educação em meio prisional pode significar a diferença no futuro daqueles homens e mulheres na sociedade e no mercado de trabalho. Obviamente que não podemos querer que o regresso à família e à sociedade seja um processo fácil, porque os reclusos passaram por um processo de educação, formação, que os reclusos adquirem competências e ferramentas que os capacitará para enfrentar os desafios do regresso à vida ativa. A Câmara Municipal de Montijo será sempre parceira em ações e práticas que permitam aos homens e mulheres que se viram privados de liberdade por ações graves que cometeram, estejam dispostos a readaptarem-se à vida em sociedade, quer seja através da educação ou de protocolos com os serviços de reinserção social que permitem aos ex-reclusos trabalharem na Câmara Municipal, como já tivemos a oportunidade de celebrar. O projeto que as professoras Cristina Guerreiro e Maria José Caetano ontem aqui apresentaram, no âmbito do Dia Internacional da Educação nas Prisões, permite-nos destacar o papel do desenvolvimento de programas de educação e formação
para a reinserção de homens e mulheres em situação de privação de liberdade. Vira à página pretende assim transmitir a mensagem que todos podem ter outra oportunidade em virtude da sua aposta na formação. O objetivo final é o da reinserção social, sem exclusão e sem fenómenos de recisivão. 50 anos após o 25 de abril de 1974, a Escola Pública para Todos é uma conquista que importa alargar a todos e a todas, independentemente da sua situação. Nesse sentido, o objetivo do Montijo enquanto cidade educadora é, como refere Montesquieu, que os reclusos entendam que a liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis consentem. Muito obrigada a todos. Muito obrigada. Portanto, a Sra. Vice-Presidente falou-nos sobre o programa implementado pelo Executivo neste momento, no fundo, promover os valores da igualdade e da inclusão através da educação e da formação profissional e, portanto, este é um projeto que está a ser realizado em conjunto com o Agrupamento de Escolas do Montijo. Muito obrigada. Vamos então prosseguir. Passamos então à última intervenção deste painel com a doutora Susana Viana, diretora da Unidade de Intervenção Social do Instituto da Segurança Social. A doutora Susana Viana é licenciada em Serviço Social pelo Instituto Superior de Serviço Social de Lisboa, pós-graduada pelo ISCTE em Gestão de Projetos em Parceria. Iniciou a sua carreira profissional nos Serviços Sociais do Ministério do Trabalho e Solidariedade. Trabalhou no Hospital de Santa Maria, no Centro Regional de Segurança Social de Lisboa e Val do Tejo, no Instituto de Desenvolvimento Social e no Instituto da Segurança Social. Nos seus projetos de trabalho mais recentes destaca-se o Estatuto do Cuidador Informal, o processo de transferência de competências em matérias de ação social para os municípios e a qualificação da intervenção social com públicos em situação de especial vulnerabilidade. É atualmente diretora da Unidade de Intervenção Social do Instituto da Segurança Social. Passo a palavra à doutora Susana, que passará a apresentar a comunicação Começar de Novo, Dificuldades e Oportunidades. Muito obrigada e muito bom dia a todos e a todas. Aproveitar para cumprimentar também os meus colegas de mesa que já tiveram a oportunidade de fazer as suas comunicações, que foram muitíssimo interessantes. Espero que a minha também seja para vós interessante. Então, agradecer também o convite que foi dirigido pela organização ao Instituto da Segurança Social para partilhar aqui um bocadinho convosco aquilo que são as políticas de apoio social e de promoção da cidadania e que para este público, que é o público que está a sair dos estabelecimentos prisionais e que está a acabar de cumprir as suas penas de prisão, tem obviamente uma camada adicional de complexidade, não é? Na verdade, se eu conseguir fazer bem a minha comunicação, vamos chegar ao fim todos com esta noção de que cidadania, liberdade e justiça não entendam aqui, por favor, no sentido restrito do termo, no sentido de haver uma pena para cumprir, haver uma decisão de um tribunal para operacionalizar, mas no sentido mais amplo de justiça, se quiserem, de justiça social e de capacidade de interação dos seres humanos entre si. Eu estou muito atrapalhada com aquela luz ali que me está nos olhos. Desculpem, vou-me pôr assim um bocadinho mais de lado, não me levem a mão. Dizia eu, se eu chegar ao fim da minha comunicação e nós estivermos todos com esta noção de que estas três dimensões são indissociáveis entre si, então terei feito um bom trabalho aqui nestes 10 a 15 minutos que me deram. Dizer-vos também que eu acho que a educação e a intervenção social são, na verdade, irmãs gêmeas. E são, na verdade, irmãs gêmeas porque elas são altamente potenciadoras do capital humano e do desenvolvimento das sociedades. Dizer-vos também que a intervenção social, e acredito eu, a educação, e especialmente a educação entendida enquanto educação ao longo da vida, tem esta matriz teórica de base comum, que tem uma visão antropológica do ser humano enquanto um valor em si mesmo.
Qualquer cidadão, qualquer pessoa, independentemente de todo o tipo de características que nós possamos pensar, tem um valor que lhe é inalienável. E é sobre isto que temos todos que trabalhar e sobre isto que temos todos que pensar. Há pouquinho ouvimos a senhora Vice-Presidente falar dos discursos que temos atualmente e que têm, de alguma maneira, vindo a crescer e ter um bocadinho mais de ressonância de fatores de discriminação e de etc. Eu costumo fazer o discurso ao contrário e relembrar aquilo que é o valor humano e o potencial humano e o papel que nós temos todos, enquanto cidadãos, enquanto profissionais, enquanto instituições, para potenciar este capital humano. Na verdade, nenhum de nós costumamos dizer que o homem é um animal gregário, não é? Nenhum de nós é uma ilha, nenhum de nós vive sozinho. E, portanto, na verdade, existe indubitavelmente aqui uma relação de codependência de todos nós com aqueles que são as nossas redes primárias de apoio, as nossas redes de sociabilidade, e muita desta codependência e desta correlação é obviamente quebrada na situação de reclusão. E, portanto, normalmente, quando estes cidadãos regressam àquilo que é o seu meio natural de vida, há aqui efetivamente um começar de novo, que às vezes não é um começar no mesmo sítio de onde eles saíram. Às vezes é melhor, às vezes é pior, é sempre sentido como diferente por estes cidadãos. Na verdade, ser pessoa, ser cidadão, ser alguém, significa relacionar-nos com os outros. Nenhum de nós o é sozinho, não é? E nenhum de nós existe sem participação. E muitas vezes, aos cidadãos que tiveram percursos de reclusão, é ainda mais difícil esta participação. Quer estejamos a falar em termos da sua associação a outras entidades, quer estejamos a falar da integração no mercado de trabalho. Há pouquinho ouvíamos o Sr. Diretor do IFP falar desta questão muito importante da certificação de competências e da capacidade de aumentar os níveis de empregabilidade. Ouvimos também o colega da Direção-Geral falar da importância nos estabelecimentos prisionais haverem projetos e mecanismos que ajudam as pessoas não só a aumentarem estas competências, mas a terem experiências efetivas de trabalho, e isto é importantíssimo do ponto não só da competência formal e do saber fazer, mas também do saber ser e do saber estar, certo? Muitas vezes nós conseguimos fazer integrações profissionais de pessoas que depois não são bem-sucedidas. Porquê? Porque as pessoas não sabem como comportar-se no seu local de trabalho. Às vezes é uma coisa tão simples e tão básica quanto isto. Mas dizia eu, uma vez a falar com os colegas que têm um projeto muito interessante, no caso na prisão de Caxias, e que tem a ver exatamente com um projeto de arte e de construção de cerâmicas. Uma das coisas que as pessoas que passaram por este projeto depois relatavam no seu regresso à vida em comunidade era que tinham muita dificuldade na integração no mercado de trabalho, mais uma vez a estigmatização, porque quando iam fazer o seu currículo havia algum período de tempo, que era o período de tempo que tinham estado em Caxias, que não tinham o que pôr. E na altura, houve um colega do projeto lá de Caxias que teve uma ideia maravilhosa, que eu acho mesmo um ovo de Colombo. E que foi, na altura, este projeto de Caxias constituiu-se enquanto entidade. Portanto, as peças que eram vendidas não eram vendidas pelo estabelecimento prisional, mas eram vendidas por esta entidade que foi criada. E então, o que é que estas pessoas passaram a pôr no currículo? Que tinham trabalhado por esta entidade, enquanto estavam a fazer a sua formação. E, portanto, aquilo que aparece no currículo já é que eles estiveram empregados pela associação, tarará, 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 que faz toda a diferença para quem o está a entrevistar. Na verdade, esta questão da preparação para a liberdade e do regresso à vida em sociedade aberta é algo que começa dentro da prisão, é algo que começa dentro da direção, dentro do estabelecimento prisional, com equipas da Direção-Geral de Reinserção Social, que são responsáveis pela elaboração de um plano individual. Estamos aqui numa lógica de alfaiate. Cada cidadão que está detido deve ter um plano que é feito
à imagem daquilo que são as necessidades e as capacidades dele naquele momento. Este plano é, obviamente, na fase final de pena, trabalhado muito do ponto de vista das competências da empregabilidade e da preparação para a sua saída, nomeadamente na tal prevenção de uma recaída, deixem passar, por favor, a expressão, para prevenir uma nova situação de reclusão, mas este momento da passagem para fora é um momento que tem que ser bem planeado e, portanto, os colegas que trabalham dentro dos estabelecimentos prisionais começam, ainda com a pessoa em situação de reclusão, a trabalhar com uma série de serviços da comunidade, nomeadamente a Segurança Social, nomeadamente as câmaras municipais, às vezes a saúde, dependendo daquilo que são as necessidades do cidadão que está detido, para preparar essa saída. E preparar essa saída é identificar necessidades, é potenciar tudo aquilo que aquela pessoa pode vir a conseguir transformar-se e é, na verdade, conseguir alocar recursos a este percurso de inclusão social. Porque, na verdade, as perguntas que estão na cabeça da maior parte dos cidadãos quando saem dos estabelecimentos prisionais são estas. Onde é que eu fico a seguir? Como é que eu chego lá? Porque muitos não têm capacidade económica para conseguir fazer esta deslocação. A determinada altura da minha vida eu trabalhei em Sintra. Sintra tem 3 estabelecimentos prisionais. E, portanto, todos os dias nós tínhamos alguém a sair de um estabelecimento prisional. Todos os dias. Muitas destas pessoas, algumas tinham onde ficar, porque apesar de todos os laços familiares não se tinham deslaçado ao ponto de eles não serem recebidos pelos seus familiares e não tinham como lá chegar. Porque não tinham meios para se transportar. Tão simples quanto isto. Às vezes a pergunta é quem é que eu vou procurar para me ajudar e às vezes é como é que eu vou assegurar as minhas necessidades básicas. Como é que eu como? Como é que eu me transporto? Como é que eu me visto? Nós ainda temos a sair de estabelecimentos prisionais pessoas que nunca tiveram integradas em mercado de trabalho. E isto também faz muita diferença, não é? Sem nos querer amassar com aquilo que é o sistema de segurança social português, ele é, na verdade, perdoem-me a vaidade, um sistema muito bem arquitetado. Ele protege de uma forma muito eficaz e muito extensa todos os cidadãos que estão em Portugal. E é importante, neste grande sistema de segurança social, pensarmos que, quando estamos a falar da população que está a sair dos estabelecimentos prisionais, estamos essencialmente a pensar nestes subsistemas, quer da ação social, quer da solidariedade, porque são aqueles subsistemas que não obrigam a que tenha havido contribuições prévias para a segurança social para poderem atuar com os cidadãos. Dizia eu que o sistema da segurança social português é um sistema muito bem arquitetado e muito humanista. Ele tem na sua Constituição princípios básicos, gerais, que eu acho que devem ser consensuais com esta sala, pensando que estou a falar essencialmente para professores. Tenho a certeza que a esmagadora maioria de vós, se não todos, se consegue identificar com os princípios que eu estou aqui a projetar. O subsistema da ação social, que é o subsistema em que eu trabalho, é, na verdade, o mais fascinante de todos, como é evidente. Não é? Pronto. Este subsistema da ação social é, mais uma vez, um subsistema que nos permite adaptar a intervenção a cada um dos cidadãos ou das famílias com que estamos a intervir. Normalmente, quando a maior parte de nós pensa na segurança social, pensa na parte de regimes, por assim dizer, das prestações. Eu estou doente e tenho um subsídio de doença, eu fiquei desempregado e tenho um subsídio de desemprego, eu fiquei velhote e tenho uma pensão. Certo? E, portanto, tudo isto são métricas muito rígidas, que a lei define que, se a pessoa descontou X tempo, tem esta pensão. Se a pessoa já trabalha há mais de X meses, tem direito a... A ação social não funciona assim. A ação social tem uma constituição muito plasmática e, portanto, vai-se conseguir ajustar àquilo que é o perfil de necessidades de cada pessoa e de cada família.
É muito importante, quando estamos a pensar na população das prisões, perceber o que é que nós podemos, enquanto sociedade, oferecer-lhes para facilitar esta transição. O que é que existe em termos de políticas públicas que lhes pode ser ajustado. E, na verdade, das mais importantes para esta população, eu tenho que destacar o rendimento social de inserção. O rendimento social de inserção existe no nosso país desde 1997, ainda que tenha nascido como rendimento mínimo garantido. Ele é idolatrado por uns, diabolizado por outros, é um facto. É uma medida de política social com uma capacidade de intervenção e de transformação brutal. Digamos nós o que dissermos, nos 5 primeiros anos de implementação do rendimento mínimo garantido, a taxa de afluência às escolas de crianças duplicou nas crianças pobres. Tivemos pessoas, cidadãos deste país de muitas idades diferentes, a terem pela primeira vez documentos de identificação. Estamos a falar de pessoas nascidas em Portugal. Ok? Portanto, o poder transformador é deste nível. E é, obviamente, como eu costumo dizer, uma corrida de fundo. Não dá resultados nos primeiros 6 meses de intervenção. Ok? Trabalhamos muito aqui a nível da pobreza geracional e, portanto, estamos a trabalhar hoje com famílias para ter efeitos nos filhos que agora são crianças pequenas, em muitos casos. Sim? O rendimento social de inserção tem esta potencialidade de poder ser requerido 45 dias antes da pessoa sair da prisão. E isto faz diferença porquê? Porque o rendimento social de inserção é uma medida de política social ativa que tem 2 componentes que são indissociáveis entre si. Por um lado, aquilo que a esmagadora maioria das pessoas conhece, uma prestação que é paga mensalmente e que, ao contrário do que é pensado e é dito muitas vezes, não é, infelizmente para todos nós, um valor muito alto. Neste momento, um adulto isolado, e falo em isolados porque o RCI é contabilizado à família e não à cabeça, digamos assim, mas um isolado, vamos pensar que é uma pessoa que está a sair de um estabelecimento prisional e que não vive com mais ninguém, portanto não se vai juntar à sua família. Um isolado, mesmo que não tenha rendimentos nenhuns, não recebe sequer 240 euros por mês. Certo? É deste nível de valores que estamos a falar. Portanto, estamos a falar de pobreza extrema. Sim? Mas acoplado a esta prestação mensal, nós temos um programa de inserção. E o que é isto de ter um programa de inserção? É ter um técnico que trabalha com este cidadão e que desenha com ele, face àquilo que são as suas necessidades, um plano para o ano seguinte. E este plano para o ano seguinte tem, na verdade, as ações de inserção que são precisas fazer para que aquela pessoa vá desenvolvendo as suas potencialidades. E este programa de inserção não é um programa de inserção exclusivo de uma área. Estes programas de inserção são geridos numa estrutura de parceria com a CELIA, que é o Núcleo Local de Inserção, e que neste momento é coordenado pela Câmara Municipal, por força do processo de transferência de competências que houve da Segurança Social para os municípios, e que, na verdade, congrega aqui tudo aquilo que são áreas-chave da inserção social. Este MELI tem obrigatoriamente representantes da educação, do emprego, da saúde, da segurança social e da Câmara Municipal. Pelo menos estes 5 estão lá. Podem estar outros. Eu, durante muitos anos, trabalhei num MELI que, por exemplo, tinha um representante da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. Porquê? Porque naquele território havia muita população, havia muita criminalidade e havia muita população saída de prisões ou até jovens saídos de tutelares educativos. E, portanto, fazia sentido, face àquele público, ter um representante da Direção-Geral. Noutros territórios em que existe, por exemplo, uma forte componente de imigração, até há pouco tempo tínhamos representantes daquilo que hoje em dia é a AIMA, não é? Do antigo ACM, do antigo Alto Comissariado para as Migrações. O facto das pessoas conseguirem requerer o RCI ainda na cadeia faz o quê? Desculpem-me dizer cadeia não tem nada de pejorativo. Juro que não. O facto das pessoas poderem requerer o RCI ainda lá
faz com que a tal preparação da saída seja agilizada e faz com que todas estas instituições que vão ser essenciais na sua reintegração na vida, em meio natural de vida, já estejam prontas para o receber e já esteja montado todo o trabalho que vai ser feito de seguida. A pessoa começa a receber a prestação no momento em que sai. Se só fosse requerer, depois de estar cá fora, ia demorar um mês a receber a prestação. E até lá vivia como? Não sabemos muito bem, não é? Eventualmente com o apoio eventual da ação social, atribuído eventualmente pelo município. Então, este serviço de atendimento e acompanhamento social é um serviço que hoje em dia é desenvolvido pelos municípios. Falei-vos há bocadinho da transferência de competências em matéria de ação social. Este serviço, durante os últimos 30 anos, foi desenvolvido pela Segurança Social Portuguesa. Entre abril de 2022 e abril de 2023, todos os municípios do nosso país assumiram competências em matéria de ação social. Portanto, esta transferência do Instituto para as várias câmaras municipais ocorreu ao longo deste ano, num momento definido pelo próprio município. No caso do Montijo foi, se a memória não me atraiçou, a junho de 2022. E por força desta transferência de competências, os municípios passaram a desenvolver este serviço de atendimento e acompanhamento social, que é um serviço desenvolvido dentro da ação social. Isto é um serviço de largo espectro. Todo e qualquer cidadão, toda e qualquer pessoa que esteja em Portugal e que esteja neste território pode vir bater à porta deste técnico e pedir-lhe ajuda. E esta ajuda será disponibilizada em função daquilo que são os recursos próprios da Câmara Municipal, mas não só, porque este serviço também trabalha em articulação com todos os outros serviços da comunidade. E, na verdade, é um polo agregador de uma série de competências e de sinergias. E, portanto, consegue responder muitíssimo bem às necessidades dos cidadãos. Estou mesmo a terminar. Peço desculpa, eu gosto muito de falar disto e depois empolgo-me. Então, o Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social tem estas características de base. É uma prestação de serviço individualizada e humanizada, faz uma avaliação integral de necessidades e de potencialidades daquela pessoa e ou família, porque podemos estar a falar de intervenção feita com agregados familiares. Faz esta articulação com os diferentes serviços e com os vários setores e níveis de atuação. Garante uma equidade de acesso aos serviços, que é uma dimensão muitíssimo importante para conseguirmos fazer bem o nosso trabalho. Temos que ter noção que a capacidade de aceder aos serviços é diferente de cidadão para cidadão e, portanto, compete aos serviços conseguir ir à procura, ter quase aqui uma lógica de outreach e de conseguir chegar a quem mais precisa de nós. Reparem que este serviço, apesar de ser um serviço universal e poder atender qualquer cidadão, tem, obviamente, um dever primordial de atuar com públicos mais vulneráveis, mais excluídos. Então, se estes são os que estão mais excluídos, são, por definição, os que têm mais dificuldade de chegar aos serviços. Então, alguém tem que compensar esta dificuldade. E este é o papel dos serviços, de todos os serviços. Terminando. Eu gosto muito de poesia, confesso. E o Alberto Queiro tem esta frase, que eu acho que é uma frase maravilhosa, e que eu acho que é uma frase que nos deve guiar a todos, no sentido em que todos nós, na verdade, temos um potencial por revelar. É nosso papel, é vosso papel enquanto professores, ajudar a revelar esse potencial. Vocês são uma alavanca fenomenal naquilo que é o desenvolvimento das capacidades individuais e, portanto, por conseguinte, daquilo que é o potencial humano do nosso país. O vosso papel é um papel ímpar em tornar o horizonte de cada um de nós um horizonte mais extenso e mais real. Muito obrigada pelo vosso trabalho cotidiano. Muito obrigada.
resumindo a mensagem, a intervenção da doutora Susana, é necessário criar políticas públicas centradas no reconhecimento, no potencial e no capital humano. E esta promoção da integração e a preparação ao regresso à liberdade deverá ser já feita nos EPs, e para isso é necessário traçar um perfil individual dos reclusos, quer ao nível das competências, mas também, portanto, definido e também em termos dos apoios sociais que existem. Portanto, há uma rede que trabalha, portanto, em torno destas questões e é necessário apoiarmos nelas. Muito obrigada pelas vossas intervenções. Dou por encerrado as comunicações, mas vamos então